Olá, pessoal do Avante, muito boa noite. Nós estamos aqui hoje para mais uma live com um tema super quente, que é a importância da nutrição especializada no manejo da diabetes. A gente entende a diabetes como uma doença que vem com a sua incidência em crescimento ao longo dos anos. A gente sabe o quanto que o indivíduo com diabetes pode ter a sua vida impactada do ponto de vista econômico, emocional, de saúde e de piora de outras doenças relacionadas a um diabetes que não seja adequadamente tratado. Esse tema é tão importante que, só para vocês terem uma ideia, nós já temos mais de 1.600 inscritos na live de hoje. E para essa live tão importante, a gente não poderia contar com ninguém diferente do que o Dr. João Salles. O Dr. João Salles, ele é endocrinologista, professor da disciplina de endocrinologia e metabologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e ele é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma coisa muito importante é que a gente está aqui ao vivo, esperando as perguntas de vocês. O Dr. João é um especialista no assunto e ele pode responder as perguntas de vocês, então assim que ele acabar as aulas, a gente espera que as perguntas já estejam aqui para a gente começar a endereçá-las. Muito boa live para todos e já eu volto. Eu sou João Eduardo Salles, eu sou endocrinologista, professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, na disciplina de endocrinologia, e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela conexão e obrigado ao grupo do NutriControl por ter me chamado para discutir esse ponto com vocês. A nutrição, ela é um dos passos do tratamento do diabetes. É importante a gente entender que o paciente com diabetes precisa ter a sua abordagem centrada nele, e não centrada nos exames, e não centrada em outros contextos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o paciente com diabetes, ele é o centro das atenções. E ele precisa receber atenção não só do médico, mas de todo profissional de saúde que está ligado ao diabetes. E nesse quesito, a gente tem que lembrar que o diabetes começa por uma má nutrição, começa pela obesidade. E se o diabetes começa ali, por que também a gente não pode usar a ferramenta nutricional para controlar melhor nosso paciente? Se a gente conseguir ajeitar a nutrição desse paciente, ele vai ter um contexto de tratamento muito melhor. E é por isso que a gente precisa entender que existem fórmulas específicas desenhadas para pacientes com diabetes. Nós não podemos usar qualquer fórmula. Eu quero repor proteína, eu vou usar, por exemplo, uma proteína do soro do leite isolada. Eu quero repor um carboidrato, eu vou fazer de outra maneira. Precisa saber que essas fórmulas são desenhadas para pessoas com diabetes. E o paciente é o centro de tudo. Então é importante que a gente crie linha de cuidados e respeite a preferência e a necessidade de cada pessoa. Se ele quer fazer a suplementação, a gente faz. Se ele quer, de repente, vez ou outra, dependendo do indivíduo, substituir uma refeição, a gente também pode sugerir, mas você precisa discutir com ele exatamente qual é o papel da nutrição, mas principalmente informar que a nutrição faz parte do tratamento do diabetes. Então, para esse paciente ser considerado por inteiro, ter o cuidado certo na hora certa e o paciente envolver os familiares, é fundamental a gente colocar todos esses pontos no momento do nosso atendimento e discutir com eles. Olha, eu estou pensando aqui em te dar uma suplementação. Que horas você quer usar? Só não pode ser nesse horário ou nesse horário. A gente pode suplementar que horário? É mais à noite? É no meio do dia? E dessa maneira a gente vai conseguir fazer uma abordagem centrada no paciente. E é isso que a American Diabetes Association coloca nas suas diretrizes. Que é importante a gente avaliar qual é o ciclo de decisão. E o paciente, mais uma vez, ele está no meio desse ciclo, onde ele precisa também, e principalmente ele, dar as suas opiniões em relação ao tratamento da doença que ele tem. Dessa maneira, a terapia nutricional é fundamental. Eu já disse no começo, o diabetes começa por uma má nutrição, ele vai melhorar com uma má nutrição. A atividade física é fundamental. O tratamento farmacológico também.
Mas muitas vezes, pelo fato de nós corrigirmos a nutrição, a gente consegue diminuir ou deixar de acrescer um medicamento para diabetes. O suporte psicossocial e a educação em diabetes. O que é o diabetes? É açúcar que piora o diabetes? É ganhar peso que piora o diabetes? Eu preciso fazer exercício ou não? Qual exercício? Então, inteirar esse paciente, educação em diabetes é tudo. Educação, educação, educação. É o que dizia já o Dr. Elliot Joslin, lá em 1908, ainda antes do aparecimento de insulina, que ele falava muito de educação no paciente com diabetes. Muito bem, mas eu estava dizendo para vocês que o diabetes começa com uma má nutrição. E principalmente, essa má nutrição está ligada ao acúmulo de gordura abdominal. Muitos pacientes até podem ter alteração do MC, mas principalmente, muitos pacientes têm índice de massa corporal normal, o que não significa que ele está livre do diabetes. Aquilo que mais prejudica o paciente com diabetes é a obesidade abdominal. E a redução da adiposidade abdominal é fundamental no tratamento. A obesidade abdominal, ela diminui a adiponectina e aumenta o processo de inflamação. Desencadeia o processo de diabetes resistente insulínica e dessa maneira, diabetes com resistência insulínica, dislipidemia, disfunção endotelial, hipertensão, o aumento da idade, o estresse oxidativo, a aterosclerose. Quer dizer, a obesidade que começa pela obesidade visceral acaba na doença cardiovascular. Ela é um assassino silencioso. Então é muito importante a gente entender que a complicação do diabetes que a gente mais vai levar em consideração é a aterosclerose. Mas não é só ela. A hiperglicemia persistente também leva a complicações microvasculares. A gente já comentou do acidente vascular cerebral, mas eu queria lembrar a vocês que o diabetes é a maior causa de amputação não traumática, é a maior causa de cegueira, que o diabetes é a maior causa de insuficiência cardíaca e aumenta em 4 vezes a doença cardiovascular. Porém, ele é silencioso, ele não está aparecendo e a gente precisa toda hora saber que essas complicações podem acontecer no paciente com diabetes. Então, esse controle glicêmico muito aprimorado, ela é parte da redução das complicações e principalmente da progressão do diabetes. Todo mundo sabe que o diabetes ele advém de um processo de resistência insulínica com deficiência na função da célula beta. Não tem nada que piore mais a célula beta do que hiperglicemia. Quanto mais glicose o paciente com diabetes estiver circulando, pior vai ser a função da célula beta. Então, melhora do diabetes é prevenção de piora no futuro das complicações do diabetes. E quais são os cuidados que a gente tem que ter com o paciente com diabetes? Principalmente, adesão terapêutica. E aqui eu não vou falar simplesmente de que horas o paciente tem que tomar o remédio, ou se ele tem que tomar o remédio, quantos remédios ele tem que usar. Eu estou falando que terapia para diabetes é nutricional, é atividade física e é educação. Então, essa adesão terapêutica significa adesão aos remédios, mas uma melhor adesão à terapia nutricional, por exemplo. E se a gente prescreve uma suplementação para o paciente com diabetes, por exemplo, no Trem Control, é importante entender que a gente diga ao paciente, você precisa usar isso todo dia. Faz parte do seu tratamento. Não é simplesmente um uso recreativo. E colocar na receita. Porque daí o paciente entende que ele tem um produto para usar que é diário. Essa adesão terapêutica, ela é talvez a principal problema da terapia medicamentosa, onde a gente tem mais estudos. Vários estudos já mostraram que os pacientes com diabetes deixam de usar os medicamentos depois de 1 ano. De cada 10 pacientes, somente 4 estão usando o medicamento depois de 1 ano. Isso é uma adesão terapêutica. Se ele faz isso com o medicamento, com a parte nutricional também ele vai relaxar um pouco. Então, trazer isso e trazer essa informação para ele é importante. Entender o processo do paciente. E dessa maneira, como eu já disse, trazer esse paciente para dentro da meta. Porque menos de 60% das pessoas com diabetes
não seguem as prescrições médicas. Então, a parte nutricional é importante. Agora, quem que ajuda a carregar todo esse problema? É o suporte social. Então, tem 3 vezes mais chance da adesão terapêutica em pacientes com suporte social bom do que sem suporte. Então, nós também temos que envolver a família nessa história. E também olhar um pouquinho para dentro da gente e falar assim, nossa, quantas vezes eu critiquei o meu avô porque não estava tomando o remédio direito. Mas eu fui lá ajudá-lo a tomar o medicamento? Eu fui lá ajudá-lo a melhorar a nutrição? Eu dei esse suporte para ele? Talvez não. E o suporte ao paciente, quando se sente confortado, ele aumenta em 3 vezes a adesão e tem 74% mais risco de não adesão àquelas famílias que não são coesas, aquelas famílias que não estão junto com o paciente. E 53% mais risco de não adesão com as famílias em conflito. Então, trazer isso para também não é só um problema do paciente, é um problema nosso. E, finalmente, a educação em diabetes. Isso traz autonomia para o paciente. Eu costumo dizer para meus pacientes que, olha, eu sei muito mais, você sabe muito mais diabetes do que eu. Tudo bem, você não sabe muito mais do diabetes, mas você conhece muito bem o seu diabetes. E conhecer o seu diabetes é fundamental. Então, essa é uma campanha da IDF desse ano, aonde nós estamos, quem nós somos. Por quê? Porque todo mundo tem que estar envolvido no círculo do diabetes, que é o círculo azul, para o controle da doença. Então, trazer todo mundo, não só acesso à insulina, não só acesso a medicamentos, mas também acesso à nutrição, acesso psicossocial e acesso ao exercício. Por quê? Porque o controle glicêmico é o conjunto de ações mais importante e a gente precisa também, para o controle glicêmico, monitorar a glicemia e minimizar os picos e flutuações. Não há dúvidas, quando a gente melhora a nutrição, a gente diminui o uso de insulina, a gente diminui o uso de medicamentos, a gente diminui o risco das complicações e, principalmente, a gente aumenta a expectativa de vida. E é importante, e nós temos hoje muito essa visão, de que a primeira abordagem no paciente com diabetes deve ser a nutricional, deve ser a perda de peso. Usar fórmulas, usar suplementos que ajudem esse paciente a perder peso, usar medicamentos que ajudem esse paciente a perder peso, deve ser a nossa primeira abordagem. Vou ser bem sincero, não adianta esse paciente estar muito bem controlado de sua glicemia se ele tiver com obesidade. Isso é um fator de risco de piora no futuro. Então, quando a gente fala em nutrição, é importante também a gente lembrar que esse paciente tem que comer de tudo. E o carboidrato, ele não está proibido, mas o ideal é que a gente use um carboidrato de lenta absorção, um carboidrato de índice glicêmico baixo. Por quê? Isso vai dar saciedade, isso vai dar um controle metabólico melhor. Então, dessa maneira, esse tipo de carboidrato dá um fornecimento gradual e lento da glicose. Menos flutuações nos níveis da glicemia, menor liberação de insulina e melhor controle glicêmico. Agora, como é que o paciente consegue saber que ele está usando um carboidrato de baixo ou alto índice glicêmico? Você pode explicar para ele qual é o carboidrato de baixo ou alto índice glicêmico, mas você pode pedir para ele avaliar a glicemia 1 hora, 2 horas depois da refeição. E ele vai comparar, quando ele faz o uso de um carboidrato de alta e de baixa, como que existe flutuação na glicemia. Essa educação também é importante para que ele entenda o controle da doença. Então, as principais sociedades recomendam que o uso de dietas com baixo índice glicêmico seja a estratégia primária para o melhor controle do diabetes. E aqui eu estou dizendo carboidratos como um todo. Eu não estou me referindo somente ao açúcar. É muito comum a gente ver o erro, não, eu não como açúcar, doutor, eu estou comendo açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar... Está errado. Esse paciente precisa entender que o açúcar é um carboidrato de alto índice glicêmico, seja ele qual for. Que as farinhas brancas são, e que ele precisa ter um cuidado melhor com a sua alimentação. Ou seja, alimentos ricos em carboidratos complexos, fibras, pobres em glicose
são os alimentos de baixo índice glicêmico. É óbvio que para essa plateia que está assistindo a gente, isso parece ser corriqueiro, mas a gente precisa passar isso para o nosso paciente. E é por isso que eu queria apresentar a vocês o Nutren Control, que tem como fonte de proteína 88% de caseinato de cálcio e 12% de proteína isolada do soro do leite, de fonte de carboidrato 55% de amido modificado de tapioca e 45% de isomaltulose, que tem fonte de gordura, o que é importante para gerar energia, e fontes de fibras, o que é muito importante não só para a saúde intestinal, mas para a doença cardiovascular, como a gente vai ver daqui a pouco. E por que é muito melhor eu fazer uma suplementação que tenha proteína, carboidrato, gordura e fibra? Porque dessa maneira eu consigo fazer com que cada um desses macronutrientes vá para o lugar certo. A proteína vai direto para o músculo porque tem um carboidrato para gerar energia. A fonte de gordura também gera energia e ajuda na saciedade. E as fontes de fibras são importantíssimas para o controle da doença, do ritmo intestinal, mas principalmente da doença cardiovascular. Então eu queria começar a explicar para vocês um pouco sobre a isomaltulose, que ela é um exemplo de carboidrato de lenta absorção, com baixo índice glicêmico, 32. É adequada como açúcar alternativo, substituindo a sacarose, é digerível e disponível com boa tolerabilidade intestinal. Muitos pacientes falam, nossa, esse adoçante é muito ruim, me dá diarreia. Não acontece isso com a isomaltulose e é favorável em produtos para pessoas com diabetes e pessoas que sofrem de condições, principalmente a condição do pré-diabetes. Esse é um ponto que vale muito a pena a gente lembrar, que o estudo DPP, um estudo que mostrou o que seria mais importante para fazer com uma pessoa com pré-diabetes e comparou uma dieta adequada com perda de peso com a metformina, uma medicação para diabetes. E foi muito mais efetivo a dieta do que o uso de um medicamento para diabetes. Então vejam vocês a importância da nutrição nesse paciente. Então aqui a gente vê que os pacientes que usam, pacientes com diabetes que usam a isomaltulose, eles têm um comportamento de acréscimo de glicemia que é semelhante aos pacientes saudáveis que usam sacarose. Quer dizer, o uso de isomaltulose no paciente com diabetes é igual ao aumento da glicemia de um paciente sem diabetes que usa açúcar. Mas quando a gente vê um paciente com diabetes que usa açúcar, veja o pico da glicemia que acontece, como a gente pode ver na curva vermelha. Então isso é muito importante para a gente entender que o ter um carboidrato de lenta absorção é fundamental. E no Nutren Control faz isso. O pico acaba sendo muito menor quando a gente compara com um pico de sacarose. Agora, tem ciência de trás disso? Tem. As dietas com baixo índice glicêmico, e aqui é uma meta-análise, quer dizer, vários trabalhos que dão um resultado ideal para a gente, o que eles mostram? Elas mostram que a maioria, todos os trabalhos vão na mesma direção, ou seja, o uso de suplementos com baixo índice glicêmico melhora a hemoglobina glicada e melhora por volta de 0,5 a 0,8 pontos percentuais. Se eu der um medicamento a mais para o diabetes, eu tô justamente diminuindo 0,5 a 0,8. Quer dizer, se eu suplemento, eu diminuo o número de medicamentos. Então isso é muito importante. E as fibras? A gente falou de carboidrato e agora vai falar de fibra. Obviamente, a gente, quando pensa em fibra, pensa em foliáceo. Obviamente que eu estou com uma plateia gigante de nutricionistas que sabem disso muito melhor do que eu, mas que existem fibras solúveis e insolúveis. O que é importante? Principalmente as fibras solúveis. Para quê? Para que haja presença, para que haja, através da microbiota intestinal, a formação de substâncias que vão ajudar no controle glicêmico. Essas fibras são importantes para a microbiota formar substâncias que vão ajudar no controle glicêmico. E além disso, elas atrasam e diminuem a absorção de carboidrato. No Nutren Control, como eu disse a vocês,
ele tem 88% de polidesidrose e 12% de inulina, que é uma das fibras mais importantes para a saúde intestinal. Muito se fala da microbiota, né? E essas fibras são importantíssimas para a saúde e adequada da microbiota. A fibra solúvel, que tem o papel pré-biótico, como eu disse para vocês, ela sofre fermentação lenta no cólon e elas vão levar à produção de ácidos graxos de cadeia curta, que a gente sabe muito bem que tem efeitos benéficos na melhora da função intestinal. A polidestrose e a inulina são especialistas em fazer isso. Dessa maneira, contribui para menor sensação de fome e menor resposta glicêmica, influenciando principalmente a secreção de hormônios gastrointestinais, como o GLP-1, além de ser fonte energética. Então, acabam sendo essenciais porque são pré-bióticos. E a fibra solúvel, ela fazendo todo esse processo, ela vai melhorar a secreção de insulina, hemoglobina glicada e principalmente a resistência insulínica. Principalmente através da inulina. Nutren Control possui inulina e polidestrose 100% solúveis e a gente precisa fazer uso dessas fibras. Quanto? 14 gramas para cada 1000 calorias. Na prática, o uso de fibra tem que ser 25 gramas para mulher, 38 gramas para homem. Não só de fibras insolúveis, foliáceos, os grãos integrais, alguns vegetais, mas como fibras solúveis. E essas fibras solúveis são importantes na nossa combinação. Existe uma diferença entre elas, principalmente no efeito metabólico. A fibra solúvel diminui a glicemia pós-prandial, diminui o LDL, diminui o esvaziamento gástrico, enquanto a fibra insolúvel aumenta o trato intestinal, diminui a absorção da proteína e diminui a insulino-resistência. A combinação delas é importante, porque dessa maneira a gente tem efeitos mistos. Só que é muito difícil na dieta do dia a dia o consumo de fibras solúveis. A gente come muita fibra insolúvel. Então essa combinação vai dar para o paciente uma quantidade muito importante de fibra solúvel quando a gente for fazer a suplementação com o Nutren Control. Agora, isso diminui risco cardiovascular? Então essa é mais uma meta-análise, né, uma revisão sistemática da dieta de fibra de grão integral no manejo de pacientes com diabetes. E vejam vocês, mais uma vez, quanto maior é o uso de fibras integrais, né, de alimentos integrais que têm fibras solúveis e insolúveis, melhor é o controle glicêmico. E mais uma vez, uma redução de 0,5 ponto percentual da hemoglobina glicada. Agora, isso ajuda também? E muito. A gente pode entender, desculpa, para ser errado, a gente pode entender que dessa maneira a gente tem um controle glicêmico melhor. E a fonte de proteína? Não há dúvida. Eu deixei a proteína para falar um pouquinho mais para o final, justamente pela importância que ela tem no paciente com diabetes. A quantidade de proteína que a gente ingere por dia, ela fica muito aquém do que o paciente precisa. O paciente com diabetes tem uma velocidade de perda muscular 2 vezes maior. E dessa maneira, o uso de proteína é importante na preservação da massa muscular. Acontece que o paciente, principalmente quando ele vai envelhecendo, ele diminui a vontade de comer proteína. E com o Nutren Control a gente consegue garantir ao menos 15 gramas de proteína por dia. E esse paciente, na sua função renal normal, tem que ter por volta de 1 a 1,5 gramas por quilo de proteína por dia. E para aqueles pacientes que têm taxa de filtração glomerular abaixo de 60, insuficiência renal, ele tem que usar 0,8 gramas por quilo. Não é para não usar proteína, é para usar 0,8 gramas por quilo. Então a proteína láctea tem efeitos metabólicos muito importantes, melhora toda a parte de saúde do paciente e é muito fácil a gente entender que esse paciente que tem obesidade tem um risco maior de doença cardiovascular. A massa muscular, a troca de massa gorda por massa magra, é fundamental para a saúde metabólica. Elas induzem saciedade, aumentam a secreção de hormônios gastrointestinais. Se você usar o Nutren Control, você vai ver que você vai ficar sem fome um bom tempo. E dessa maneira, você consegue ter um tratamento mais adequado. Ela sacia, o whey é mais saciante em longo prazo,
enquanto a caseína é mais saciante no longo prazo. E essas proteínas, principalmente o whey, contribuem para controle do peso e preservação da massa magra. E a leucina, a gente sabe muito bem que é fundamental na formação do hidroximetilbutirato, facilitando ainda mais o ganho de massa muscular. Então, rápida digestão, aumento rápido dos carboidratos e efeito insulinotrópico. Dessa maneira, o estímulo de secreção de insulina acaba sendo também via proteica. Não é só glicose, a proteína também aumenta a secreção de insulina. Então, quando a gente olhar a proteína no controle de peso, é uma opção válida para a preservação da massa magra, contribui para a melhora da pressão arterial, do perfil lipídico e aumenta a resposta à insulina. Não dá para a gente não orientar a proteína para o paciente. A única coisa que eu peço para vocês, né, e mais uma vez eu quero destacar a ajuda do profissional de nutrição, é que a gente faça a contabilidade proteica desse paciente ao longo do dia. Né? Vocês vão se espantar, ele está comendo muito menos proteína do que ele precisa. E mais uma vez a fonte de gordura, que é óleo de canola de baixo teor erúcico e 27% de óleo de milho e 19% de oleína de palma. Esses ácidos graxos monoinsaturados é importante também que a gente use. Está na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, está na diretriz da American Diabetes Association, porque tem a redução da pressão arterial, o benefício lipídico, é muito importante aumentar o HDL desses pacientes, e a substituição de gordura saturada para ácido graxo monoinsaturado ou poliinsaturado é fundamental no paciente com diabetes. É um paciente de alto risco cardiovascular, então eu preciso cuidar dele com mais carinho. E o PUF e o ômega 3, né, o DHA e EPA, que também tem no Nutrient Control, além do ácido alfa-linoleico, são fundamentais para esse controle lipídico do paciente e da prevenção da doença cardiovascular. Tá? E as gorduras melhoram a função cardíaca, diminuem a pressão arterial, diminuem a agregação plaquetária e a redução do triglicérides. Aqui, eu queria voltar um pouquinho nesse slide que fala das fibras. Porque quando a gente mistura gordura e fibras, a gente tem um balanço muito legal. Vejam como é importante, quanto maior é o consumo de fibra, menor é a mortalidade cardiovascular e menor é a doença cardiovascular. Dessa maneira a gente reduz com ácido graxo monoinsaturado ou poliinsaturado, principalmente o mono, e as fibras, a mortalidade cardiovascular. Então, retomando, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes estabelece que fórmulas específicas para pessoas com diabetes devem fornecer menor teor de carboidrato, carboidrato de absorção lenta, maior aporte de fibras e ácidos graxos monoinsaturados. E tudo isso, além de 15 gramas de proteína, a gente encontra na composição do Nutrient Control. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês e chamar aqui a minha amiga Valéria para que a gente possa responder as perguntas que possam ter suscitado da minha apresentação. Obrigado a todos. Muito bem, maravilhosa apresentação, doutor João, maravilhosa. A gente tem perguntas, porque afinal de contas temos muitos conectados. E aqui eu vou começar com a pergunta do Francisco José. Boa noite, Francisco. Ele tem alunos, eu acho que eu entendi a pergunta dessa forma, que fazem um jejum intenso, mas eu acho que deve ser intermitente, de chegar a 30 dias com restrição alimentar de 18 horas. Você acha que isso ajuda a aumentar níveis, mas eu imagino que seja risco de diabetes? Bom, Francisco, a pergunta é muito interessante e o jejum intermitente vem ganhando cada vez mais evidências científicas. A minha grande preocupação é quem está fazendo o jejum intermitente. Por quê? Dessa maneira, a gente tem que saber que, por exemplo, o ganho de massa muscular já não pode ser uma boa ideia, porque o nosso organismo tem uma capacidade de absorver proteína que é 0,4 gramas por quilo por refeição. Então, se ele pula uma refeição, ele já perdeu uma chance de fazer uma suplementação. Tá? Eu acho que para um paciente que tem obesidade, que tem diabetes, tem obesidade, mas, por exemplo, não gosta de tomar café da manhã, talvez seja um momento, ao invés de ele fazer jejum intermitente, usar o Nutrient Control no lugar do café da manhã. Ele vai receber uma quantidade calórica pequena e uma quantidade boa de proteína, o que vai manter a massa magra. Então, meu grande medo
do jejum intermitente é a perda de massa muscular. Então, quem é que está fazendo? É importante a gente saber, mas eu gosto de substituir. Não fazer um jejum intermitente, mas uma substituição no café da manhã. E com 18 horas de jejum, ele pula pelo menos umas 3 refeições, Com certeza. Né? Então... Deve ficar fazendo uma refeição por dia, talvez. Renata Fantini. Renata, obrigada pela sua pergunta, super importante. A importância do manejo da microbiota intestinal no controle do diabetes. Olha, excelente pergunta, Renata. Onde nós estamos nesse momento? Nós estamos ainda no momento de reconhecer qual é a flora intestinal mais agressiva e como é que ela se comporta dentro do paciente com diabetes, no paciente com diabetes. Por exemplo, paciente que tem o diabetes totalmente descompensado, hemoglobina glicada de 9, 10, ele tem uma microbiota diferente daquele paciente com glicada de 7. E é o mesmo paciente com diabetes. E essa variação não é de indivíduo para indivíduo, é no mesmo indivíduo. Nós estamos conduzindo um trabalho lá na Santa Casa, né, onde nós vimos isso. O paciente está com a glicada de 10, você controla a glicemia com o que a gente tem no SUS, por exemplo, insulina, metformina, e esse paciente melhora, troca toda a microbiota dele. Então a gente está ainda aprendendo a esse projeto. O que eu acho é que o uso de pré-bióticos tem um fundamento científico muito grande pela formação dos ácidos graxos de cadeia curta e que melhoram sabidamente a resistência insulínica. Agora, os probióticos, a gente precisa de muito mais dado ainda para poder te dar uma resposta afirmativa sobre qual é o processo dos probióticos. Eu acredito, nesse momento, à luz da nossa ciência, mais nos pré-bióticos, principalmente nas fibras. Muito bem. Francisco de Assis, a gente vai continuar ainda um pouquinho no tema do jejum. Qual a influência do jejum intermitente no diabético? Francisco, é palpitante essas dúvidas do jejum intermitente, porque a gente sabe, a mobilização de ácido graxo, o aumento de glucagon, eles são ferramentas importantes para a biogênese mitocondrial. O excesso de nutrição, ele carrega muito a mitocôndria, e a coitada da mitocôndria fica lá toda hora recebendo alimento e toda hora sofrendo com isso. É no momento do jejum que ela faz a sua biogênese. Então, o que eu acho? Como eu disse a você na primeira pergunta, depende de quem é o paciente. Mas eu acho que o jejum intermitente é uma ferramenta válida, é uma ferramenta útil para aquele paciente que precisa ter essa biogênese mitocondrial, e parece que isso em longo prazo, em médio e longo prazo, tem benefícios. O que nós sabemos de curto prazo é que o que importa para perder peso é a quantidade de calorias do dia. Não importa se 3 vezes ao dia ou 2, que perde peso igual se você fizer a mesma caloria. Mas parece, do ponto de vista da ciência, que o jejum intermitente tem benefícios em médio e longo prazo. A ver. Muito bem. Algumas dúvidas com relação ao produto eu vou responder aqui. Onde está? A Ananda Lourenço perguntando se o produto tem lactose. Não tem lactose. A Juliana pergunta sobre a proporção, Juliana Gomes, a proporção de amido e isomaltolose na fórmula. 55% de amido modificado de tapioca e 45% de isomaltolose. Aí outras perguntas interessantes aqui. Agnes Friaça, você pode substituir quantas refeições quiser? O que você acha? Eu acho que é interessante essa pergunta. Eu vou trazer o exemplo do estudo DIRECT, que é aquele estudo que controlou os pacientes com diabetes, e a maioria deles apresentou uma reversão do diabetes quando eles tinham uma perda de peso de 15%, né? Eles podiam fazer até 2 substituições de refeição por dia. Então pode, acho que duas substituições está excelente, né? E uma refeição com uma quantidade maior de proteína e menos carboidrato seria uma dieta assim bem legal para a gente poder entender. Maravilha. O Direct, dando exemplo do Direct, né? Que é o exemplo que é algo que já está publicado e que está bem estabelecido dentro da prática médica. Maravilha. Priscila Bezerra, antes da live a gente falou sobre esse tema, Priscila, acho que você estava aqui ligada com a gente. Qual a dose segura de Nutren Control para pacientes renais conservadores? A gente falou sobre isso. A gente falou, né?
e depende muito de como é que ele faz a ingestão proteica, Priscila, mas tem que fazer a contabilidade, mas 0,8 gramas por quilo de proteína por dia está perfeito. Você sabe que no Trem Control tem 15 gramas, é só a gente fazer a conta de quanto que ele pode tomar. Mas a gente estava comentando, né? Dificilmente faz mais de 0,8. Dificilmente faz mais de 0,8, mesmo quem tem função renal. Por quê? Porque a gente quer um paciente renal crônico, mas com saúde. Porque, infelizmente, se ele precisar da diálise, não adianta ele estar com baixo peso, sem massa muscular. Então, 0,8 gramas por quilo. Proteína não piora o rim, tá? Mas é a dose alta que é problema no renal crônico. Proteína, a falta de nutrição piora o estado nutricional. E o piora do estado nutricional é um fator preponderante na morbimortalidade do doente renal. Então, assim, não existem essas restrições alimentares para o doente renal para tentar postergar uma diálise no doente renal terminal. Ela não encontra base científica concreta. Não adianta fazer toda a restrição do mundo e entregar, como o Dr. João falou, um paciente caquético para diálise, porque ele nem vai aguentar a diálise, né? A gente tem mais pergunta aqui, Dr. João, fazendo sucesso. O Nutrim Control tem contraindicação, idade mínima para uso, gestante? Não, tranquilo. Só não me chama de doutor que eu fico envergonhado, hein? Não tem nada, não. A gente pode usar. E para gestante, por exemplo, com diabetes médio gestacional, fantástico, né? Porque você tem uma absorção lenta de carboidrato, impede aqueles picos de 1 hora e de 2 horas que a paciente gestante não pode ter. A gente pode usar sim. A Natane Viana pergunta qual a relação da hemoglobina glicada e glicose em jejum? E a glicemia estimada média? Como equilibrar esses fatores para um resultado benéfico no tratamento com a alimentação? É quase motivo para uma outra live, hein, Natane? Mas vamos lá. Olha, Natane, a sua pergunta é muito interessante. Na verdade, a glicemia média, ela deriva da hemoglobina glicada, tá? Então, foi uma fórmula que foi feita há uns 13, 14 anos atrás, aonde glicemia média, hemoglobina glicada, vezes 46,7 menos 28,7. Daí que vem a glicemia média, tá? Então, quando a gente pede uma hemoglobina glicada, em cima da glicada ele calcula a glicemia média. Mas ela não é exatamente igual à glicemia de jejum, porque a glicemia de jejum vê aquele dia, a glicada vê o todo. Então, alguns pacientes vão apresentar a glicemia de jejum, até porque fazem uma dieta super rigorosa no dia do exame, para a glicemia de jejum vir normal. E, na verdade, o que importa é a glicada. Eu, particularmente, já abandonei a glicemia de jejum no controle do paciente com diabetes. Eu uso mais a hemoglobina glicada e a monitorização contínua de glicose. Agora, para diagnóstico, a glicemia de jejum ainda tem seu papel. Muito bem. A Maria Virgínia Bosco faz uma pergunta com um contexto mais amplo e societário, né? Por que, a despeito da gravidade dessa doença metabólica, que já tem uma característica pandêmica e de caráter progressivo e insidioso, nós não temos campanhas massivas de esclarecimento à população? Sou da opinião de que as sociedades de especialistas poderiam estimular esse acontecimento de campanhas a nível nacional. Ajudaria muito no nosso trabalho. Sem dúvida nenhuma, a Sociedade Brasileira de Diabetes está muito engajada nisso, através de várias ferramentas de mídia social, de trazer isso à baila para esse alarde de que diabetes é uma doença que pode acontecer com qualquer um, mas você precisa saber que ele existe, né? Eu sempre cito nas minhas apresentações um vídeo que tem no YouTube de uma pessoa, de um comediante, de uma pessoa que faz stand-up, que foi num programa de entrevista e falou: a Sociedade Brasileira de Diabetes fala que 50% das pessoas que têm diabetes não sabem. Daí ele fala assim: por que a sociedade não avisa? Tá certo, por que a sociedade não avisa essas pessoas? A gente tenta avisar. Infelizmente a nossa mídia é muito restrita e o espaço na grande mídia também é muito restrito e por vezes não chega a todo mundo que precisa. Mas eu concordo com você, é fundamental e a gente está fazendo o máximo possível para trazer essas informações. E vocês podem ajudar a gente, todo mundo que está em casa assistindo, fale de diabetes, diga que a pessoa pode estar em risco
e dessa maneira a gente vai fazer mais diagnóstico. Cristina Bittencourt, Dr. João Salles, o senhor considera importante o uso de um antioxidante para o diabético? Olha, Cristina, todos os trabalhos com antioxidantes em pacientes com diabetes, eles não conseguiram concluir se realmente isso era efetivo. Agora, nós temos um processo de oxidação bastante importante que chama-se obesidade. Esse é o maior processo de oxidação que o paciente com diabetes pode ter. O uso de antioxidantes, e talvez por isso que eles falharam em demonstrar algum sucesso, foi justamente porque os pacientes não perdiam peso. Então a redução do peso é fundamental. E a oxidação na mitocôndria, ela ocorre da mesma maneira em pacientes com diabetes e em pacientes com obesidade sem diabetes. Então é um processo que começa lá na obesidade. Então é por isso que nós sempre dizemos, é importantíssimo que a primeira abordagem do paciente com diabetes seja no peso, para reduzir todo esse processo de oxidação. E é por isso que eu digo, começa por uma má nutrição, tem que melhorar com uma boa nutrição. E é isso que é importante a gente fazer no processo oxidativo. A nutrição é o pilar, um dos pilares, né, do tratamento do diabetes. A Limila Takada, importantíssimos pontos trazidos sobre a adesão terapêutica. Gostaria de saber que artifícios são utilizados na prática clínica para a sensibilização do paciente. Limila também estava por aqui, hein, porque a gente também falou isso antes da live. Para a sensibilização do paciente para a adesão terapêutica nutricional. Como traduzir a importância de manter o intervalo-alvo, principalmente nos pacientes monitorizados? É isso mesmo, Limila, você estava ouvindo aqui a nossa conversa. O paciente precisa saber, eu sempre digo que é difícil você dirigir um carro sem velocímetro, você vai tomar multa. E como é que o paciente controla o diabetes sem saber como ele está? E pior, alguns pacientes nem querem fazer o teste para ver que não está alto, né? Então, quanto mais você estimular esse paciente a fazer o controle glicêmico, mais ele melhora. A monitorização contínua de glicose já se mostrou ser efetiva em reduzir 1 ponto da hemoglobina glicada sem eu fazer nada. Simplesmente porque o paciente começa a ver o que aumenta e o que diminui a glicada. Eu tenho um exemplo clássico de um paciente que eu consegui trazer ele de 8,5 para 7, sem mexer um medicamento, só porque ele entendeu como que ele poderia me ajudar a ficar mais tempo no alvo. Tá? Então é fundamental isso que você trouxe, da monitorização e de sensibilização do paciente. E você pode dizer para ele que existem vários estudos que mostraram que quanto mais tempo o paciente fica no alvo, menor é o risco de complicação. E de que a queda de 1 ponto percentual na hemoglobina glicada diminui em 21% o óbito de pacientes com diabetes. 21%. Sem contar a melhora das complicações. O paciente precisa saber disso, porque se deixar para a glicemia avisar, ela não avisa. Ela avisa em cima da hora com uma complicação. Quando a gente traz esses números, essa sensibilização do paciente fica muito importante. Ela tocou num tema que a gente também conversou antes da live, que é a adesão terapêutica. Fazer o doente entender que aquela suplementação ela é importante que seja mantida de forma contínua. Como que você usa na prática como artifício para manter o paciente usando? Eu acho que a primeira coisa, Valéria, é prescrever junto com os remédios. Entendeu? Você não pode, depois que o paciente está saindo, você fala, olha, não esquece do Nutren Control, hein? Vai lá na farmácia, compra agora e usa. Né? Ou você toma essa amostra aqui. Não, põe na receita. Diga a ele que horário ele pode usar. Pergunte para ele que horas ele quer usar. Isso é fundamental para a gente trazer o paciente para um controle glicêmico bom, discutir com ele, deixa ele ter opinião. O médico não pode mais impor. Nunca pôde, mas não pode mais. Ele tem que discutir com o paciente que horas é o melhor momento e explicar o benefício do uso da suplementação. Denise Oreb, também é uma pergunta interessante, sai um pouquinho do tema diabetes, mas ela utiliza em pacientes com quimioterapia, com ótima aceitação. O doutor também indicaria? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre digo que eu sou fã dos produtos para diabetes, até porque se eu engordar eu perco o emprego, né? Então eu acho fundamental. E esses pacientes toleram muito bem.
né? E é uma suplementação a mais que ele vai ter ali, uma proteína, um carboidrato, ele aguenta melhor a quimioterapia. Eu tenho alguns pacientes que estão fazendo químio e que eu também faço. Eu concordo plenamente. Acho que não é uma exclusividade do paciente com diabetes. O paciente com diabetes tem o benefício de ter uma super nutrição desenhada para ele, mas a gente pode usar em pacientes também sem diabetes. O paciente com câncer em quimioterapia, ele tem que, via de regra, ser considerado um desnutrido no minuto em que você descobre que ele tem câncer e está em quimioterapia. Exato. Então a suplementação nutricional se impõe nesse cenário. Então a adequação com suplementação nesses doentes é fundamental. Eduardo Meorras, falar sobre diabetes tipo 1, risco de hipoglicemia, sobretudo no jejum e substituição pelo Nutren Control. É uma oportunidade fantástica, né? O paciente com DM1 que está usando, que tem pacientes que mesmo usando insulinas muito modernas, pacientes com diabetes tipo 1, ainda tem hipoglicemia, né? Então, o uso do Nutren Control eu vejo em alguns momentos interessantes. Por exemplo, antes de dormir, para evitar a hipoglicemia da noite. 3 horas da manhã a glicemia cai, né? Então, na hora de dormir é uma boa. Antes da academia. Come um carboidrato antes da academia. Não. Pré-treino. Usa o Nutren Control, pré-treino. Não vai fazer hipoglicemia, porque o carboidrato é lento. Tem gordura para te dar energia. Ainda tem whey. E ainda tem proteína. Então, tem o whey para ajudar. Então, os momentos são vários, tá? Que eu acho muito interessante. Tem um paciente, por exemplo, que adora mergulhar. E ele já falou para mim que se ele mergulhar com 250 de glicemia, quando ele voltar, ele está com 80. Porque o exercício embaixo d'água é muito grande. Então, esse paciente, por exemplo, eu falo, tá bom, então mergulha com uma glicose um pouco mais controlada, toma no Nutren Control, tá? Para que você tenha a substrato energético lá embaixo. Então, sabe, são várias oportunidades que a gente tem por Nutren Control. Mas para DM1 eu gosto muito do pré-treino, eu gosto muito do pós-treino. É importante entender também que alguns pacientes com DM1 fazem hiperglicemia no treino e depois a glicemia cai. Então, quem é o paciente dele? Está fazendo hipo no meio ou depois do treino? Né? E aí ele vai escolher o melhor momento de usar o Nutren Control. E na hora de dormir. E também, aproveitando o gancho da hora de dormir, eu gosto muito também para os idosos na hora de dormir. Porque os idosos fazem muito mais hipoglicemia que a gente, eles não têm reserva. E esses que usam insulina fazem hipo. Então eu falo, troca o leitinho. O leitinho da noite agora é o Nutren. Então, Ayala, a gente já respondeu tua pergunta, que seria a próxima aqui, que é exatamente isso. Trocar o Nutren Control para reduzir a hipoglicemia noturna, né? E trocar ele na ceia, em vez de ser um carboidrato qualquer, usar aí a suplementação. Muito bem, muitas perguntas, muitos acessos, muitas respostas, acho que muita coisa para a gente pensar, inclusive aonde colocar. Vocês veem o quanto que é importante o cenário de um médico que conhece o seu paciente, de um médico que tem um aconselhamento correto do seu paciente, que entende em que momentos a glicemia do paciente flutua, para saber aonde que se encaixa essa suplementação e ela se torna um armamentário terapêutico para esse paciente no melhor controle do seu dia a dia, quando ele tem diabetes. Então, doutor João, a gente só pode agradecer sua presença. Eu gostaria de lembrar para vocês que a live vai ficar gravada, então as dúvidas que surgirem, as coisas que vocês quiserem rever, porque essa aula foi muito rica, eu acho que vocês reacessam o site do Avante e vocês podem assistir a aula novamente. Doutor João, mais uma vez, muito obrigada, foi extremamente enriquecedora a nossa live de hoje. Eu que agradeço e até uma nova oportunidade. Boa noite.